Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te contar uma história que começa simples, quase banal, mas que esconde um mistério capaz de arrepiar até os mais céticos. Uma viúva solitária, uma rotina silenciosa, uma porta que nunca recebia visitas. E ainda assim, todos os dias, sem falhar, chegava pão e leite fresquinhos. Quem enviava? Por quê? E o que realmente estava acontecendo naquela casa esquecida pelo mundo? Fique comigo até o final, porque a verdade, quando finalmente aparece, é tão inesperada que muda completamente o sentido de tudo. A história começa numa manhã fria, no interior de uma pequena cidade. Dona Helena, viúva há 3 anos, acordava sempre antes do sol, mas não por vontade própria. Era a solidão que a despertava. Não tinha filhos, não tinha parentes próximos, e os poucos conhecidos que restavam já haviam seguido para longe, ou simplesmente se esquecido dela. Mas havia uma coisa que jamais falhava. Todas as manhãs, ao abrir a porta, lá estavam eles. Um saquinho de pão ainda quente, soltando aquele cheiro que parecia abraçar o ar, e uma garrafa de leite requente tirada do laticínio. Nenhum bilhete, nenhum barulho, nada. No início, Helena achou que era um engano. Depois pensou que fosse caridade da igreja local, mas o padre jurava que não era. E o mais estranho, ninguém na cidade dizia ter deixado nada. Alguns comentavam que talvez fosse alguém que a admirava em silêncio. Outros faziam piada, dizendo que era o espírito do marido cuidando dela. Helena não acreditava em nada disso, mas a verdade é que a presença daquele pão e leite sustentava seus dias. Era como se uma mão invisível dissesse: você ainda não está sozinha. Porém, quanto mais o tempo passava, mais ela precisava saber quem estava fazendo aquilo e por quê. Certa madrugada, tomada pela curiosidade por um sentimento que ela mesma não conseguia definir, talvez medo, talvez esperança menos, Helena decidiu acordar mais cedo que de costume e ficar escondida atrás da cortina, observando a porta. O relógio avançava devagar. Las 4:15, nada las 4:32. Silêncio absoluto, las 4:47. Helena sentiu o coração acelerar sem motivo. Foi então que ouviu um passo. Depois outro e mais outro. O som vinha da rua de terra. Passos leves, mas ritmados, como se a pessoa estivesse tentando não ser percebida. Helena segurou a respiração. A sombra se aproximou da porta. Então, nada. A sombra parou. Ficou imóvel, silenciosa, como se ouvisse o que acontecia dentro da casa. Helena recuou um pouco, com medo de ter sido vista. E naquele exato segundo menos a sombra colocou o pacote no chão e saiu rapidamente, sem olhar para trás. A viúva correu para a porta, mas quando abriu, a rua estava vazia. Apenas um vento frio soprando poeira para longe. Naquele dia, ela decidiu que precisava descobrir de vez. Com a ajuda de seu vizinho, o Sr. Arlindo, o único com quem conversava de vez em quando, ela colocou uma pequena campainha amarrada ao saco de pão. Assim, quando alguém o tocasse, faria barulho. Na manhã seguinte, Helena acordou com um som mais estridente que já ouvira dentro daquela casa silenciosa. Tim-lim-lim-lim. Ela pulou da cama, correu para a porta, e desta vez conseguiu ver quem era. Mas o que viu simplesmente não fazia sentido. Não era um adulto. Não era um funcionário da padaria. Não era ninguém conhecido. Era um menino magro, de uns 10 anos, roupa suja, pés descalços. Ele congelou ao vê-la, como se fosse um animalzinho assustado. Helena ficou paralisada. O menino tentou fugir, mas ela conseguiu chamá-lo. Espere, por favor, só me diga, por que você faz isso? O menino hesitou, baixou a cabeça e enfim respondeu, com uma voz que não parecia ter aprendido a falar dentro de uma casa. É que meu pai mandou. Helena franziu a testa. Seu pai? Mas quem é seu pai? O menino levantou devagar o rosto, os olhos marejados. Ele disse para eu trazer pão e leite todos os dias, porque a senhora cuidou dele quando ele era pequeno. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Aquela frase abriu uma porta dentro da memória dela. Décadas antes, ela realmente cuidara de uma criança, quando ainda era jovem. Uma família pobre que vivia nas margens da cidade. Ela lembrava do menino,
doce, tímido, sempre com fome. Mas aquela família havia desaparecido do mapa muitos anos atrás. O pai. Helena quase sussurrou. Como é o nome dele? O menino respondeu. Samuel. Helena levou a mão à boca. Samuel havia morrido 6 meses antes, em um acidente na estrada. Toda a cidade sabia. O menino deveria ser filho dele, mas o detalhe que fez o coração da viúva parar por um segundo foi outro. Ele disse também para eu avisar que, mesmo não estando mais aqui, ele não esquece o que a senhora fez por ele. Helena ficou imóvel. Como o menino sabia que Samuel estava morto? Como ele recebeu a ordem de alguém que não estava mais vivo? O menino enxugou o nariz e completou, quase sussurrando. Ele falou comigo naquela noite. Disse para eu ajudar você, até ele descansar. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Não havia dúvida. O menino acreditava no que dizia. Mas a pergunta que ficou ecoando, mesmo depois de ela abrocá-lo e levá-lo para dentro, era outra. Se Samuel estava morto, como exatamente ele deu essa ordem? E por mais que você tente, a viúva nunca encontrou uma resposta que não fosse ainda mais assustadora.